Oi, gente, estamos aqui com mais um quadro Leia a Bula, né? Hoje, né, eu, Luana Santana, estou aqui recebendo, né, o Dr. Leonardo Seixas, que é gestor da Celtron Healthcare, né, uma indústria farmacêutica, para a gente falar de um assunto bem interessante, né? Então, fique aí, acompanhe a gente. Se tiverem perguntas, podem mandar aí nos nossos canais de comunicação, tá? E antes da gente falar com o Leonardo, que eu sei que ele vai falar bastante sobre o assunto, esclarecer muitas dúvidas, né? Eu quero agradecer aqui a nossa equipe maravilhosa, a Suelen, o Liminha, a Cal, o Paulo também, e principalmente a doutora Ednilza Guedes, que também é a nossa parceira aqui no quadro, né? Hoje ela não está aqui conosco na entrevista, mas está aí acompanhando de pertinho, né, o nosso assunto hoje. E para a gente começar falando um pouquinho, Leonardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa empresa, com o que vocês trabalham, e fale um pouquinho da sua vida também. Tá bom. Bom dia. É aqui, né? Pode seguir aquela bom. ali. Isso. Então, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, esclarecendo um tema bastante importante hoje dentro do cenário da medicina, né? E eu vou falar um pouco sobre a empresa. Eu trabalho na Celtron Healthcare, que é uma indústria farmacêutica coreana, sul-coreana. Multinacional, né? Multinacional, né? Hoje é a maior empresa farmacêutica da Coreia. E mundialmente é a empresa com maior produção de medicamentos biológicos biosimilares, né? Então eu trabalho há 4 anos na Celtron, trabalho na indústria farmacêutica há 24 anos. Nossa. E é o meu dia a dia, né? Lidar com questões relacionadas a medicamentos, a hospitais, principalmente prezando o bem-estar dos pacientes. Olha que maravilha. Aqui no Brasil, a empresa já tem quanto tempo? Vocês têm uma ideia? Então, a empresa já estava no Brasil com parceiros comerciais. Né? Então, a partir do ano de 2020, a empresa assumiu os produtos que eram vendidos por outras empresas e formou a equipe, né, da Celtron Brasil. Então, na verdade, estamos aqui no Brasil como Celtron há 4 anos. Olha que maravilha, né? E esse trabalho, você acredita que veio mais por conta da pandemia como um todo, ou vocês já tinham mesmo planejado nessa esse movimento de se estabelecer aqui? Eu acho, assim, a empresa já tinha, como eu falei, né, ela já estava no Brasil com alguns produtos sendo comercializados por outras empresas. E pelo mercado brasileiro, né, um mercado grande, promissor, a Celtron Brasil fez parte de um projeto de novos sites da empresa. Né? Então a empresa reassumiu os produtos e hoje comercializa toda a linha com a parte de logística, importação, distribuição e trabalho conceitual com os médicos. Olha que maravilha. E para você que está acompanhando a gente aí na entrevista, né, eu vou pedir para que o Leonardo explique um pouquinho melhor para a gente, né, o que são esses medicamentos biosimilares, né, qual a principal utilização deles hoje? Sim. Algumas doenças, doenças crônicas, né, doenças ligadas à imunidade do paciente, à oncologia e à própria diabetes, elas utilizam de medicamentos de origem celular, né? São medicamentos biológicos, que são medicamentos desenvolvidos por engenharia genética, o advento desses medicamentos revolucionou o tratamento de algumas doenças, né? Alguns tipos de doenças hematológicas, doenças oncológicas e até as doenças ligadas à imunidade. Elas tiveram mudanças nas suas histórias com o advento dos medicamentos biológicos. Porém, esses medicamentos têm um custo muito elevado. Ah, sim. Né? Tanto para o governo quanto para as operadoras de saúde, esses medicamentos eles oneram muito o sistema. Né? Por conta da tecnologia, sim, como um todo, né? Precisa de um preparo diferenciado, enquanto a gente tem aqueles outros medicamentos à base de substâncias químicas. Sim, sim. É porque o medicamento biológico, a regulação dele é muito rigorosa, né? Então, para você chegar a lançar um medicamento no mercado, ele tem que passar por toda uma etapas de estudo, de fase 1, fase 2, fase 3, para que o medicamento tenha credibilidade para ser comercializado. Então, esse medicamento, apesar de ter mudado a história de algumas doenças, ele era um medicamento com um custo muito elevado.
O que aconteceu? Com o passar dos anos, esses medicamentos vieram a ter as patentes quebradas. Que é um processo regulatório, diz que com medicamento novo ele tem um período... Uma média de 10 anos, de 10 né? anos, alguns medicamentos 20, mas na média 10 anos, né, de segurança para a empresa que desenvolveu. Para a empresa. Né, por conta do custo que ela teve com o desenvolvimento, né? Exatamente. E com a quebra da patente de alguns medicamentos, algumas empresas, através de estudo clínico, de reengenharia, eles conseguiram desenvolver medicamentos biosimilares. Olha! Então, o que é um medicamento biosimilar? Né? É um medicamento que tem uma similaridade muito grande com os medicamentos. Algumas pessoas falam referência, mas o termo certo é originador. Originador. Né? O medicamento que originou aquele processo, né, de tratamento. Então, são medicamentos com uma similaridade muito grande a esses medicamentos originadores, porém com custo menor, porque algumas etapas do processo de desenvolvimento não são necessárias. Tipo, entendi. A segurança, a dose, já são conhecidas. Então, a fase de estudo clínico é uma fase já quase que diretamente com o tratamento de paciente. Você consegue reduzir, né, o tempo de produção, de estudo clínico para apresentar às agências reguladoras, né? No Brasil, hoje, a Anvisa, a nossa agência reguladora, né? A Anvisa, ela exige que esses estudos sejam realizados para que qualquer desses medicamentos sejam comercializados, para garantir a eficácia. Né? E não só eficácia, Luana, mas o que é avaliado na aprovação de um medicamento é a eficácia e uma das coisas principais é a segurança. Segurança principalmente do paciente, para que ele também não desenvolva, né, outros efeitos adversos e que possam trazer até um prejuízo. Depois para a sua saúde. Então, assim, o acompanhamento desses pacientes, né, através do médico que vai olhar esse paciente de perto, através de análises clínicas e análises, né, de eficácia, né, se o medicamento está funcionando realmente no paciente, são pontos bastante importantes, além da farmacovigilância, que as próprias empresas que fornecem os medicamentos, elas acompanham de perto. Então, qualquer evento adverso não conhecido deve ser relatado num prazo bem rápido, né, acho que no máximo 24 horas, para que esse relato seja avaliado e passe a ser observado com mais rigor. É isso mesmo, e assim, é importante a gente esclarecer isso para a população, no sentido de dizer que hoje, né, a indústria farmacêutica como um todo, né, vem desempenhando esse papel de desenvolver novas tecnologias, né, novos medicamentos para doenças que até então a gente às vezes tinha uma, duas oportunidades de tratamento, mas que muitas vezes não era o mais adequado, não tinha a melhor resposta, né, e aí com o uso dos biosimilares, né, medicamentos biológicos, a resposta, a segurança, ela é além daquilo que a gente já tinha, ou muitas vezes nem sequer tinha. Com certeza. Porque algumas doenças nem sequer tinham tratamento. E um ponto importante, além de não ter tratamento para algumas doenças, né, mas no caso dos biosimilares, uma coisa que foi extremamente importante foi o aumento do acesso. Isso é importante falar. Porque, como eu falei, os medicamentos originadores têm um custo elevado. Sim. Nem todo... agora a agência reguladora mudou algumas regras, mas antigamente nem todas as operadoras de saúde cobriam os tratamentos. E hoje, como é obrigatório o uso, né, os biosimilares facilitaram o acesso para pacientes que não tinham acesso a esses tratamentos que você citou. Então, você imagina uma paciente de câncer de mama que descobre que tem uma doença agressiva, que existe um medicamento que é específico para o caso dela, e essa paciente não tem acesso ao medicamento, eu acho que passa a ser uma situação muito mais impactante, né? E desesperadora, né? Desesperadora. E para isso é até importante a gente falar um pouquinho sobre, você falou do acesso, né? Esses medicamentos hoje, para eles serem utilizados, inclusive, não só pelas operadoras de saúde, mas principalmente pelo SUS, né? Pelos hospitais públicos, eles precisam ser incorporados, né? Para a incorporação deles, o Ministério da Saúde precisa autorizar
com isso, ele realmente precisa ter o registro junto à Anvisa, né, ter apresentado os estudos clínicos, ter todos os dados de segurança, tudo. E tudo isso é feito através de uma comissão específica, né, que avalia, né, a importância de incorporação, a importância de disponibilizar esse medicamento para o tratamento da população como um todo. Né? E hoje a gente tem isso, né? O Ministério da Saúde tem trabalhado muito isso. O próprio Ministério da Saúde, através da Conitec, tem um grupo multidisciplinar, né, que vários elementos de várias organizações se unem para avaliar essas novas tecnologias. E a questão, Luana, de impacto orçamentário é tema de todos os congressos hoje. Ai, com certeza. Principalmente depois da pandemia, né? A pandemia trouxe mudanças no cenário, então todas as instituições de saúde, seja pública ou privada, prezam pela redução de custos. E nesse cenário, o biosimilar veio atender uma necessidade muito importante. Porque não é só o custo, como a gente falou, né? O custo é super importante, mas o medicamento biosimilar, ao ser aprovado pelas agências regulatórias, ele já comprovou que ele é eficaz e principalmente seguro para o paciente. Mas principalmente dentro desse sistema, né, de troca de um medicamento originador para medicamento biosimilar. A importância maior é a credibilidade do produto junto à classe médica. Porque, assim, existem processos diferentes em algumas agências regulatórias, mas o fundamento de todo esse processo é o médico confiar no biosimilar. Isso é tão importante, né, Leonardo? Sim. Porque a gente vê hoje ainda, né, eu não vou dizer nem a classe médica como um todo, mas algumas pessoas mais resistentes, né, até mesmo a própria população. Eu, enquanto farmacêutica, né, eu tenho que sempre estar orientando o paciente, dizendo para ele, não, esse medicamento ele tem sim a mesma eficácia do medicamento originador, né, que a gente acaba falando muito de referência, né, o nosso linguajar mais farmacêutico do dia a dia, mas assim, a gente tem que informar para o paciente, explicar para ele com cuidado, dizer, não pode tomar, ele é garantido, tudo. E eu acho que essa parte do convencimento da equipe médica, né, dos profissionais como um todo, se dá também ao longo do tempo, né, com as informações, tem os congressos, né, que os profissionais vão se atualizando. Quando é aprovado, por exemplo, pela Conitec, o Ministério da Saúde, eu acho que tem uma credibilidade também maior, né, porque aí são elaborados protocolos clínicos para isso. Sim. E aí até a equipe se sente mais segura, né, para colocar em prática. Assim, a Celtrium, por exemplo, hoje ela tem o trabalho, a equipe que eu faço parte trabalha junto às operadoras de saúde, às secretarias de saúde, aos órgãos reguladores. Sim. E existe uma outra equipe da Celtrium, né, que ela visita os médicos para levar a informação que o médico precisa para passar essa credibilidade para o paciente. Para o paciente. Porque você imagina, Luana, se o médico é levado por questões administrativas, por exemplo, a mudar o medicamento, e ele não confia naquele medicamento, ele não vai passar essa credibilidade pro assistido. Sim. Né? E provavelmente isso vai gerar um resultado não satisfatório no tratamento. E querendo ou não, até no nosso dia a dia, né? É muito mais fácil eu indicar o Leonardo, que agora eu já o conheço pessoalmente, do que eu indicar uma outra pessoa que eu não conheço, né? Então, assim, a partir do momento que você já tem uma ideia de como funciona aquele medicamento, aquela terapia, né, da segurança, tudo, você consegue, né, daquela forma, acreditar e se tornar crédito, né, junto ao paciente também. Com certeza. Né? E, assim, a empresa promove frequentemente eventos médicos, né? Eu estou até visitando aqui a cidade de Manaus em função de um evento médico que a gente vai participar amanhã. A gente faz eventos médicos com muita frequência, trazendo médicos de outras localidades que já têm o manejo, já usaram, já têm experiência com os biosimilares, para passar essa experiência para outros médicos que ainda estão conhecendo os biosimilares. Sim. Mas uma coisa interessante, né, que eu acho que vale a pena ser abordado, é a pergunta que a gente escuta toda hora. O biosimilar é um genérico? Isso é super importante. Isso é super importante. Super importante. Fala um pouquinho pra gente, então, Leonardo. Então, porque assim, o genérico é um medicamento sintético. É um medicamento que é obtido através de uma fórmula química.
né? Então, se você pega uma mesma fórmula química e produz, você tem um medicamento genérico. Sim. Você faz a avaliação daquela fórmula química, você tem a aprovação da agência. Tá bom, o teu medicamento tem a fórmula igual do medicamento de referência. E o biosimilar não. O biosimilar ele é obtido através de células vivas. Né? Então, muitas vezes, ele nunca vai ser exatamente igual ao medicamento originador. Até mesmo o medicamento originador, produzido em fábricas diferentes, ele vai ter a similaridade. Mas o importante é a conexão que ele tem com a célula. Sim. A ação direta, né? A ali célula na célula. alvo, que vai fazer o medicamento interromper a cascata de informações. Enfim, isso aí já entra em mecanismo de ação, não é o caso. Mas assim, eles vão ser muito similares, igual irmão gêmeo, tipo irmão gêmeo. Eles são exatamente, olhando assim, iguais, mas têm as suas características diferentes. Algumas diferenças. Por isso que eles têm que ser avaliados. Então, quando o biosimilar ele chega a ser aprovado, todo o estudo clínico que ele foi submetido foi aprovado em todas as fases. Isso é importante dizer. Então, não tenham medo, né? Esse é o mais importante. E se o seu médico optou por um biosimilar, eu tenho certeza que ele conhece aquele medicamento, ele já estudou sobre o medicamento e ele vai passar para o paciente, né, é o paciente, né, a melhor escolha. Familiares, né, também. Né, eu acho que todo mundo, normalmente... A própria equipe também, né, a equipe multidisciplinar que estiver ali também atuando naquele caso. Como são todos esses casos, né, de indicação de medicamento biológico, são casos complexos, Luana. A família, você falou da família, eu acho que todo mundo ali é envolvido, né? Quando o paciente, por exemplo, tem um medicamento X, que ele vai receber o X linha, que é o biosimilar, um paciente, uma mãe, um irmão, um filho, vê que mudou o medicamento, ele tem que ser orientado também. É importante. Isso é muito importante. Né? A Celtrium hoje tem um programa de suporte ao paciente. Ai, que né? ótimo. Isso, o paciente, quando ele retira o medicamento, o Ministério da Saúde ele disponibiliza alguns medicamentos da Celtrium, e quando o paciente tem o medicamento da Celtrium, ele tem o suporte do programa de suporte da empresa. Olha. Então ele vai receber não, ele vai ser orientado, ele vai saber aonde levar aquele medicamento para fazer a infusão. Isso é super importante, porque o paciente muitas vezes não é o que é orientado, é o familiar que vai levar, que vai tratar, que vai ajudar na condição. Verdade. Então acho que é um tema assim super importante, né? Os médicos hoje, a gente está vivendo um novo momento dos biosimilares, né? Há quase 6 anos no mercado, os medicamentos já são conhecidos, né? Isso tem difundido bastante, né? Eu vou aproveitar aqui para perguntar da Suelen, se nós temos perguntas no ar. Como que a gente está aí de pergunta, Suelen? O Ministério da Saúde já faz uso do biosimilar? Então, hoje tem duas formas que o Ministério... Só para repetir aqui que a Suelen reforçou, né? Uma pergunta importantíssima, tá, gente? Então, o Leonardo vai falar aqui sobre a disponibilidade desses medicamentos pelo Ministério da Saúde. Então, hoje o Ministério da Saúde, ele utiliza biosimilares com muita frequência de duas formas. Ele tem os programas de desenvolvimento, né? Que ele tem parcerias com empresas, então eles produzem biosimilares, mas essa produção não atende a maior parte da população, então eles compram biosimilares também. Então tem duas... Para complementar. Uma complementa a outra, né? Mas hoje o biosimilar dentro do Ministério da Saúde e das instituições de saúde pública é uma realidade, né? Então você vê hospitais militares que fazem processos licitatórios, tem o Ministério da Saúde que ele tem algumas doenças que são centralizadas a distribuição, né? Então isso para o Ministério da Saúde já é uma realidade. Tanto que alguns medicamentos que são submetidos a processos na Conitec, pelo fato do Ministério da Saúde já incorporar esses biosimilares, é um caso facilitador, né? Olha que maravilha. Tem mais algumas? E o importante, Luana, não há relatos, nenhum relato de paciente do SUS que tenham trocado o medicamento por questões de ineficácia. Olha que maravilha, isso é importante, gente, pra gente saber. E chegou mais alguma aí, Suelen? Só a última pergunta, os médicos do grupo de
Olha, pergunta importantíssima, hein, Leonardo? Fale aí pra gente se os médicos, a população, o paciente já conhece, sabe identificar, né, a importância desses medicamentos. Então vamos lá. O canal principal para o médico conhecer o medicamento é através dos dados clínicos. Que, como eu falei, por exemplo, a Celtron tem a equipe que conversa com o médico, o especialista, leva o estudo clínico, convida esse médico para participar de eventos científicos, né? E esse médico vai conhecer o medicamento. E agora o canal que o paciente tem que ter para conhecer o biosimilar é o médico. É verdade. O paciente não deve querer conhecer. Eu acho que assim, hoje a gente vê muito isso, né? A autoprocura de conhecimento, eu acho importante, mas se tratando de saúde, de medicamentos de alta complexidade, eu acho que o paciente tem que buscar o conhecimento através do médico. Que o médico é o principal canal de informação e orientação ao paciente. Então, quando o médico optar por essa marca ou por essa marca de biosimilar, é porque com certeza ele confia, ele já estudou, ele já leu, já utilizou em outros pacientes. Então eu acho que os pacientes devem procurar informação sim, mas o médico é o canal que eles devem acionar. Isso é importante, até porque a gente tem hoje, né, à disposição aí todas as mídias, né, sociais, né, a inteligência artificial hoje em dia está em todas, né, até no chatzinho do WhatsApp, né, então a população tem um acesso mais facilitado à informação, mas tomem muito cuidado com todas as informações que você obtém, né? Saibam que essas informações têm que vir de fontes seguras e, como o Leonardo falou, né? Se você tem uma informação diretamente ali do seu médico, você tem que confiar. Porque é ele que está direcionando o seu tratamento. Se ele está direcionando o tratamento, significa que ele confia naquela tecnologia, naquele medicamento, para trazer o seu bem-estar. Então, por isso que é importante a gente sempre estar acompanhando, não só as informações que a gente consegue obter, né, hoje em dia aí, com uma ferramenta super fácil, que é o celularzinho, Google, né? Hoje, Dr. com Google. o celular, né, a gente encontra informação facilitada, mas tomem muito cuidado com de onde está vindo essas informações. Porque, Luana, esses medicamentos biológicos, eles são ligados sempre a tratamentos com patologias bastante complexas, né? Então, assim, o que deu certo para uma pessoa não quer dizer que vai dar certo para outra. Né, oncologia, cada paciente tem seu DNA. A gente pode dizer que todos nós, né? Ninguém é igual a ninguém. Com certeza. Então, assim, em cada ser humano, em cada corpo, né? A resposta desses medicamentos ela vai ser diferenciada. E só eu volto a reforçar isso, né? Só quem vai saber o medicamento certo, no momento certo, pelo tempo certo, é o médico. Porque o médico tem os dados do paciente, tem as avaliações médicas do paciente e tem tudo que ele precisa ali para saber o melhor tratamento. E o paciente tem que confiar, porque o processo todo, né, de escolha de medicamentos, eu sei que é uma escolha que envolve custo, envolve outras disciplinas, né, a farmácia mesmo é envolvida, mas quando está falando do paciente, né, eu acho que o paciente tem que buscar esse conhecimento com a classe médica, porque é o responsável direto pelo sucesso do tratamento. Isso é muito importante, por isso a importância também da equipe multidisciplinar, né? Com certeza. Para que a gente possa compartilhar essas informações e dar segurança ao paciente. Sim. Né? Então eu recebo muito meus pacientes lá e às vezes a gente tem que acalmar eles, né? Dizer assim, não, confie, o medicamento é seguro, né? Então, assim, o farmacêutico acaba se aliando, né, nesse processo, no momento de estar prestando todas as informações, fazendo o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, a gente já tem uma ideia de como funciona isso no dia a dia. Isso que eu te né? falei, né? Tem equipe que visita os médicos e visitam as outras especialidades também. Olha, que maravilha. Então, a gente faz eventos para farmacêuticos, também estão envolvidos no processo, faz evento para gestores, para enfermeiros, todo mundo é envolvido no processo, né, de escolha. Então, assim, resumidamente, assim, o biosimilar a nível mundial, né, já é uma realidade, né?
A agência europeia, né, ela já divulgou dados de 15 anos de utilização de biosimilares, com mais de 1 milhão de pacientes avaliados. Olha que maravilha. E assim, é um tratamento eficaz, é um tratamento seguro. Né? E o paciente, se houver a opção, né, a escolha do médico de usar um biosimilar, ele pode ter certeza que tem um medicamento que maravilha, que é seguro e vai fazer bem para ele. Olha, quero agradecer, Leonardo, pela sua apresentação aqui hoje com a gente, né? Esclarecer essas informações. Vocês estão participando de um evento aqui na cidade, né? Exatamente. Fala um pouquinho do evento, amanhã, só para o pessoal ter uma ideia do que está acontecendo, né? Tá bom. Como eu te falei, né? A gente faz trabalho com outras especialidades. Amanhã tem um evento da ABEA aqui, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores. Olha. Né? E dentro do evento, né, da ABEA, que fala de auditoria médica, gestão de saúde, a gente conseguiu incluir uma palestra, né, que vai ser ministrada pela doutora Bianca. Isso. Né? A doutora Bianca é gastroenterologista, membro do GEDIB, que é o grupo de estudos brasileiros de doença inflamatória intestinal. Olha. E ela vai ter 1 hora e quase 2 horas de palestra falando mais especificamente sobre os biosimilares, apresentando dados médicos, né? Então, para esclarecer realmente que o biosimilar é uma realidade. Então, assim, amanhã, durante o dia, teremos essa oportunidade de estar junto, né, aos farmacêuticos, médicos, enfermeiros aqui de Manaus. Né? Ai, que maravilha. É um prazer muito grande para a empresa estar aqui com uma cidade tão grande, tão bonita, né? Estou conhecendo a cidade. Obrigada. Eu venho de uma cidade bem bonita também, que é o Rio de Janeiro, mas... Olha aí, Rio de Janeiro. Mas cada cidade tem a sua beleza, né? E eu acho que Manaus é referência para nós aí. É isso mesmo. Fiquei encantado no avião vendo a floresta amazônica. Olha, coisa mais maravilha. Linda, né? Então, Leonardo, aproveitando para reforçar que amanhã, né, esse evento vai estar trazendo mais informações, né, para o corpo de profissionais locais, para outros que também estão vindo de outras localidades participar, né, promovido pela Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores, né. Quero agradecer e também desejar muito sucesso no evento. Obrigado. Vou lá conferir, né, estarei lá presente, né, para prestigiar, né, e dizer que nós aqui do quadro Leia a Bula, juntamente com a doutora Ednilza Guedes, que é a nossa coordenadora, a nossa chefe maior, né? Que vocês tenham sempre as portas abertas para virem outras vezes participar conosco do quadro, né? E a gente desenvolver outros temas também, viu? Quero agradecer. Se você quiser deixar seus contatos também, fica à vontade, pode passar aí. Eu, em nome da Celtrion Healthcare Brasil, né? É uma empresa que é aberta a esse tipo de relacionamento, né? Se for promover saúde, é o nosso propósito, né? Quem quiser conhecer mais sobre biosimilares, pode acessar o site da empresa, que é celtrionhealthcarebrasil.com.br, tá? E terá mais informações aí sobre os biosimilares. Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Prazer foi nosso, muito obrigada e esperamos vê-lo aqui da próxima vez. Tá bom. E eu quero deixar aqui um agradecimento especial à nossa equipe maravilhosa. Acompanhem aí as nossas redes sociais do Portal da Holanda, tá? Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, nossos canais de comunicação de notícias, né? Em tempo real, né? E também acompanhem também nossas páginas pessoais, né? Doutora Ednilza, né? O da Ednilza é Ednilza Guedes Pharma, Instagram dela, e o meu Luana Kelly Lima Santana. Acompanhem a gente e estejam com a gente aqui toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, no Leia a Bula. Obrigada.